Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando nós vimos um coronel ali montando um cigarro de rolo, né? Quando ele diz: é verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter, mostrando ali como o Dimas o influenciara pelo exemplo. Até aí tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Isso é uma grande verdade. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial: poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande, entre aspas, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou ligeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Então, o que ele diz aqui? O cavalheiro insciente dos problemas do espírito, ignorando. Então, ele falou nomes, colocou assuntos, colocou dados, colocou pessoas, de uma certa forma. Ele está fazendo o quê? Invocações ali. E maliciosamente ele continuou. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada. Espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: doutor, não estou espreitando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou pelo paletó e assentou de dentes cerrados: vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido,
que entretanto nem chegou a gemer. Avançando para o assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo, que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou o brejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida cuidadoso na exposição das faltas não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o cigarro: tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se justiça. Nesse momento horrível, figura seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou: sou eu o assassino, que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? Né? Então o André está colocando aqui que ele sacudiu lá o coronel e gritou, né? Quem é você? Você é juiz? O que você quer de mim? Olha a irresponsabilidade, né, da maledicência, de se falar o desnecessário, ao poder da palavra que as pessoas desconhecem, né? O narrador não enxergara o que eu via, mas seu corpo foi atingido por um involuntário estremeção que arrancou o abafado riso dos presentes. Quer dizer, ele não viu o espírito que estava ali sacudindo ele, mas ele estremeceu. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa, a essa é uma onde se colocam, né, o caixão, onde se prepara ali as coisas para o caixão, né, reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Olha uma lição a ser aprendida aqui. Um moribundo monstruoso que está ali com certeza no umbral grosso, nas piores condições,
O que ele pergunta para o Dimas? Onde está a minha vítima para que eu possa pedir perdão? Ele está atrás da vítima para pedir perdão, para conseguir um pouco de paz, para poder sair daquele sentimento de culpa que o martiriza. Ajuda-me ainda, tem compaixão, deve saber o que ignoro, socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Então o Fabriciano foi ali e botou para fora aqueles seres, né, monstruosos, irmãos infelizes, né, vamos colocar assim, né, completamente desprovidos de conhecimento, apegados aos seus males, aos seus erros, né? Então estão em condições horríveis ali. O Fabriciano vai e os coloca para fora da casa. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Foi mesmo, né? O coronel ali é que invocou a presença ali do malfeitor, daquele que assassinou, né, o funcionário. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Quer dizer, o Dimas, embora fosse ele um espírito que estava ali na sua reforma íntima, ele tem merecimento, é um espírito que se melhorou, não implantou na sua casa o evangelho no lar, não conseguiu colocar para sua família a oração, se manter em oração, se realizar oração de manhã, oração na hora do almoço, oração à noite, porque isso protege a casa, isso faz com que a casa seja blindada através das energias emanadas pela oração, das energias emanadas pelos trabalhadores do evangelho no lar, que limpam a casa, que criam uma redoma energética na casa para protegê-la. Ele, como não ensinou, não conseguiu implantar isso com os familiares, ele, Fabriciano, podia proteger o Dimas, mas não a casa. A casa estava aberta ali a qualquer um pela invigilância dos seus moradores. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Quer dizer, o André está perguntando ali para o Fabriciano, será que o Dimas escutou a súplica desse irmão aí que matou aquele funcionário ali, desesperado porque quer encontrar a sua vítima para poder se ressarcir com ela? Geme, aí o Fabriciano responde que o Dimas geme sob terrível pesadelo nos braços maternos. Que ele ouviu sim, ele sentiu as energias deletérias daquele irmão menos esclarecido ali. Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. Quer dizer, vamos lembrar que ele ainda está ligado às vísceras, então precisava ali de uma depuração dele, né, que os irmãos estavam ali ajudando para que houvesse essa depuração,
para que o Jerônimo viesse mais tarde para cortar o cordão umbilical. Não pôde ser cortado, né, por pendências, por apegos, né, por situações kármicas ali do próprio Dimas. Mas mesmo que tivesse sido cortado o cordão umbilical, o Dimas sentiria essas energias, né, porque existe por um tempo essas ligações, e as energias da família o Dimas vai sentir sempre, porque os laços que o ligam à família são os laços eternos, né? São os laços de amorosidade, são os laços, né, de família espiritual. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se, torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. Quer dizer, ele não viu as pessoas ali, né, por causa do quadro de adormecimento que ele está ali, mas ele sentiu as energias, né, vislumbrou, sentiu, oprimiu-se, torturou-se pelas energias recebidas. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Nós somos energias, a nossa mente é energia e nós somos deuses, co-criadores. As nossas forças mentais são energias que criam ou destroem. Então ele sentiu as energias que foram emanadas tanto pelo coronel como pelos espíritos menos esclarecidos que adentraram ali na casa. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou com aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Olha que coisa! Os mortos, os indigentes, aqueles que morrem sem auxílio de família de ninguém, que são jogados no necrotério, são mais felizes. Por quê? Porque eles não têm as irradiações do sofrimento dos familiares, eles não têm as injúrias, né? as emanações, as irradiações daqueles que estão ali contando casos, falando, né, coisas deprimentes ou relembrando assuntos acerca do desencarnado que o fazem sofrer, que o fazem sentir essas vibrações, né, que o agride vibratoriamente. Olha que situação. O indigente que está jogado lá no necrotério está numa situação mais feliz do que aquele cercado por familiares ignorantes dos conhecimentos da vida verdadeira, que é a vida espiritual, principalmente cercado por pseudos amigos encarnados e desencarnados que estão ali mais para atrapalhar e para fazê-lo sofrer mais ainda do que para ajudar. O que é ignorância, né? Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Então a gente vê o despreparo dela. Embora ele médium, ele espírita, né, falando ali, vamos lembrar nos outros capítulos, falando com ela sobre a vida, né, futura, sobre que ele vai estar melhor no plano espiritual, ela, por despreparo, por desconhecimento, está ali naquele desespero que eles estarão separados para sempre. Se ela tivesse conhecimento, ela ia saber que ele estaria adormecido ali, precisando de oração, precisando de ajuda, precisando de emanações
que o ajudem a se refazer para continuar a vida no plano espiritual, onde eles vão poder se rever em sonho, onde ela vai poder revê-lo quando ela voltar para lá. Quer dizer, completo despreparo, completo desconhecimento. Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde, mas em vão. Então, o Fabriciano foi para o quarto onde estava a genitora com ele no colo, né, e fizeram de tudo para blindá-lo, para acalmá-lo, para fazer com que ele não sentisse aquele desespero, aquele sofrimento da esposa, mas foi em vão. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu cambaleante, apesar do carinho materno. Então, por estar ligado ali no fio de prata, as energias dela, né, que estava ali em desespero no corpo dele ali, desfalecido, perdão, ele recebeu aquilo como um choque. E embora tivesse acolhido ali no colo da mãe, que o estava energizando, ele se levantou que nem um sonâmbulo cambaleante e foi para onde estava sendo realizado o velório, foi para junto do corpo dele, foi para junto da esposa, em desespero. Perdão. Estava lívido, semilouco, avançou para a sala mortuária rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal menos aflito. Então ele estava voltando ali para junto do corpo, pedindo paz. Antes que ele chegasse no corpo, o Fabriciano aplicou energias relaxantes na esposa imprudente, né? Porque ela estava ali fazendo com que ele sofresse mais do que o necessário, né? Era um sofrimento desnecessário que ela estava fazendo para ele ali. Então ela desmaiou. Ela perdendo os sentidos, ela perdeu o contato vibracional, o contato vibratório que ela estava fazendo com o Dimas. Ele se acalmou e voltou para os braços da mãe. Voltou ali para o regaço da mãe, para que a mãe pudesse continuar auxiliando. E a esposa desmaiada foi levada para o quarto e assim, sem sentidos, ela parou de atrapalhar, ela parou de emanar esses fluidos que o deixavam completamente, que nem sei, como ele diz aqui, semi-louco, desesperado para tentar ajudá-la, para tentar consolá-la, né? O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Então ali ele precisou realizar uma medida drástica, fez com que ela desmaiasse, né, para cortar essa emissão de energia eletromagnética que ela estava mandando para o Dimas e que o fazia sofrer tanto. E com isso o Dimas se acalmou, né, voltou a ficar mais tranquilo para poder voltar para os braços da mãe. Agora, se não há esse concurso de espíritos elevados ali, se é um desencarnado que não trabalhou para o bem, que não montou essa egrégora em volta de si, de espíritos mais elevados, ele teria ali se chegado ao corpo, entraria em desespero, veria seu próprio corpo, entraria no mesmo desespero da esposa e ficaria ligado ali ao corpo, acompanharia o despojo, ficaria lá no cemitério até ser socorrido. A gente vê o que é irresponsabilidade, o que é imprudência das pessoas, a ignorância das pessoas causa de sofrimento aos entes que elas dizem ser queridos, mas é só da boca para fora, porque quem ama tem uma outra atitude, uma atitude de que aconteça o que for melhor para o meu ente querido.
Eu tenho fé em Deus e sei que Deus está no comando. Deus está cuidando de tudo. Meu ente querido está sendo assessorado pelos espíritos superiores que trabalham para Deus. Então vou mandar as minhas energias para que esses espíritos superiores trabalhem com ela e o auxiliem. Essa é a postura do verdadeiro espírita. Essa é a postura daquele que verdadeiramente ama. Essa é a postura daquele que realmente tem fé em Deus e sabe que Deus está cuidando de tudo. Tem uma frase do Alcorão que as pessoas dizem e repetem muito, até sem saber que é do Alcorão, e que dizem, infelizmente, até da boca para fora, não sentem, porque se sentisse teriam uma outra atitude. Quando dizem, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Quando se tem realmente esta certeza, temos um quadro mais tranquilo, um quadro de paz, de harmonia, de luto, de dor, vai sentir saudade, vai sentir, o luto é necessário, mas passada a dor inicial, o sofrimento, ele é opcional, como diz o Dalai Lama. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Cada um vai vivenciar o seu luto conforme o seu conhecimento, conforme o seu verdadeiro amor incondicional para aquele que desencarnou. Quanto maior o amor, menor o sofrimento. Tem o luto, tem a saudade, mas tem a paz, a tranquilidade de saber que aquele ente querido continua a sua jornada. Está na verdadeira vida, no plano espiritual que é a nossa verdadeira vida. Então, há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Quem ajudou os outros a ter paz, merece ter paz também. Isso é merecimento, é conquista. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Que o aprendizado de André Luiz, que o aprendizado dele e que ele nos trouxe aqui através desse capítulo nos seja um ensinamento profícuo para a vida toda. Que cada vez que a gente compareça ao velório de um conhecido, de um ente querido, a gente lembre destas páginas, a gente lembre desses ensinamentos e que a nossa postura seja de respeito e de auxílio aos trabalhadores do bem que lá estiverem, doando as nossas energias para os trabalhadores do bem, para que eles as utilizem para aliviar, para auxiliar aquele ente que acabou de desencarnar. Então, que a gente tenha mais respeito, mais, digamos assim, espírito de irmandade mesmo, de caridade, porque estar ali abraçando, consolando, trazendo palavras de consolo para aqueles que ficaram, que estão sofrendo, e emanando energias, fluidos benéficos, auxílio para aquele que desencarnou.
envolvendo aqueles que estão sofrendo ali encarnados, com emanações e energias também de tranquilidade, de paz, para que tenham esta tranquilidade, esta fé no Pai, no nosso irmão maior que é o Mestre Jesus. Esse é o trabalho do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro irmão, quando comparece a um velório, quando comparece a uma dessas situações. Que possamos mudar a nossa postura diante da vida de uma forma geral, não só nos velórios, não só na hora do desencarne, mas de uma forma geral. Para isso que nós estamos estudando, para isso que nós estamos aprendendo com André Luiz. Até o próximo capítulo.